Olá, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Este é o 8º dia da nossa jornada do discípulo na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Estamos com o propósito de ler toda a carta juntamente com a igreja, como igreja, lendo o texto bíblico que nós já estamos estudando e ouvindo aí, numa série de mensagens desde o mês de abril. Hoje nós leremos o capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, onde Paulo faz aquela conclusão da justificação que ele vem falando desde o final do capítulo 3, onde ele diz que todos pecaram. Ele mostra Abraão como pai da fé, justificado no capítulo 4, e agora ele fala da justificação pela fé e paz com Deus. Vamos ler, então, versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5. E como eu sempre tenho dito, estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá? Que você pode ter acesso a aplicativos de forma gratuita. Pois bem, vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Olha que coisa interessante, né? Paulo está falando primeiramente que por causa desta justificação que nós vimos no capítulo 4, né, que é mediante a fé em Cristo, né, onde Paulo vai falar que essa graça garantidora, essa fé em Jesus nos justifica. Paulo agora está dizendo que nós temos paz com Deus. Preste atenção, eu falo isso com muita alegria de ver isso no texto, porque Paulo não está falando que nós temos a paz de Deus. Paulo está falando que nós temos paz com Deus. Quando você está de mal com alguém, né, você tem uma inimizade com aquela pessoa. Mas quando você se reconcilia, você tem paz com ela. O que Paulo está dizendo é que a justificação por intermédio de Jesus Cristo nos traz paz com Deus. Ou seja, porque se nós éramos pecadores, e Paulo vai dizer aqui nesse capítulo que o Senhor nos reconciliou, se nós éramos pecadores, nós éramos então alvos da ira de Deus. Por que alvos da ira de Deus? Será que Deus não gostava das obras de suas mãos, das suas criaturas, daqueles aos quais ele fez a sua imagem, sua semelhança? De forma alguma. A questão toda é que o pecado do homem, né, provoca a ira de Deus. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 1 que nós lemos, né? O pecado do homem provoca a ira de Deus e a injustiça do homem não produz a injustiça do homem não produz justiça de Deus, né?
Então Paulo está dizendo, nós temos paz com Deus, porque justificados em Cristo, a ira do Senhor, ela é aplacada, né? ela é satisfeita com essa justificação, porque ele mesmo vai dizer, olha, dificilmente alguém morreria por um justo, embora talvez por alguma pessoa boa, talvez alguém teria coragem de morrer, né? Então é essa morte que, digamos assim, satisfaz a ira de Deus e nós acabamos tendo então paz com Deus. E essa paz vem, né? Nós temos acesso a ela por intermédio da fé, né? Por intermédio da graça, Paulo está dizendo. E ele vai dizer ainda, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, essa justificação nos traz uma esperança para o desesperançado. E eu acho lindo demais esse texto do verso de número 3, que ele vai dizer, olha, não é só isso também. Nós nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, nas guerras, nas batalhas que fortalecem o crente, porque essas tribulações produzem perseverança. Se você tem uma guerra, se você tem uma batalha, né, se você entende que está numa batalha, você persevera, você permanece na posição, você permanece firme. E Paulo vai dizer que a tribulação produz então a perseverança produz o quê? Experiência. Então, se eu estou em guerra, se eu estou em batalha, se eu entendo que o ser humano é espiritual e ele é um soldado de Cristo, arregimentado por Cristo nas fileiras de Cristo, ou ele é uma vítima dessa batalha, quando nós entendemos que somos militantes de Cristo, soldados de Cristo, nós perseveramos. E quanto mais você persevera, mais experiência você tem, né? E Paulo vai dizer que essa experiência produz o quê? Esperança. Porque à medida que caminhamos com Cristo, à medida que dependemos dele, à medida que andamos com ele, nós entendemos que a esperança está em Cristo, né? Texto maravilhoso, ele vai dizer que essa esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nós, né? Em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, aquele que entendeu, aquele que converteu, aquele que se regenerou, ele entende isso e ele não se decepciona. E o verso 8, para mim, né, a gente foi e voltou aqui, mas o verso 8, para mim, ele é fantástico, porque Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não éramos merecedores dessa justiça, não éramos merecedores desse amor, não éramos merecedores, né, desta graça, mas Deus prova o seu amor para conosco. Então não entenda ira de Deus como ódio. Ira de Deus é resultado da santidade de Deus diante do pecado da humanidade. E se nós não temos o sangue de Jesus, o que nos sobra, o que nos resta, é a ira de Deus. Mas, graças a Deus, que nós fomos resgatados, fomos amados e hoje somos justificados em Cristo Jesus. Deus abençoe você, persevere, estamos no dia 8 aí, né? Amanhã, domingo, concluiremos esse capítulo de número 5. Deus o abençoe.